Boa noite a todos. Vamos iniciar, então, mais um evento nosso do Med Carreiras, que, né, na verdade, agora é o IDOMED Carreiras, né? E esse, assim, é um evento, eu acho que para nós, mulheres, né, muito caro para a gente, né, muito querido. E, assim, já que a gente está falando de mãe médica, né, eu gostaria de iniciar até começando a lembrar que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? E eu acho que Nossa Senhora de Fátima, eu acho que ela é tão cultuada aqui no nosso país, né? E eu acho que ela é um exemplo, né, a ser seguido, né? Eu acho que para nós, mulheres, né, muito caro para a gente, né, muito querido. E, assim, já que a gente está falando de mãe médica, né, eu gostaria de iniciar até começando a lembrar. Bom, continuando, então, eu queria apresentar, né, as nossas coordenadoras que vão estar participando dessa live. Eu, Fátima, como coordenadora do campus Presidente Vargas, tem a professora Luciane Tavares, coordenadora do campus Città, no Rio de Janeiro também. Temos a professora Ellen, nossa querida professora Ellen, lá de Juazeiro do Norte. Temos a professora Nelly, de Canindé, e a professora Juliana, que eu acho que é a mais novinha de todas nós, né, de Jaraguá do Sul, né? Então, elas todas são muito bem-vindas. Vocês também, a gente vai fazer um bate-papo aqui entre a gente, trazendo muita experiência de cada uma de nós, né? E depois nós vamos, assim, trabalhar com algumas questões que a gente acredita que isso paira na cabeça de todas vocês, alunas, que com certeza a grande maioria sonha no futuro com a maternidade, se é que já não são mães, né? E aí eu queria deixar claro, assim, que a gente está aqui trabalhando com a maternidade, qualquer maternidade, quer dizer assim, mães biológicas, mães, né, de crianças adotadas, eu acho que o sentimento da maternidade, né? E como isso tem que ser dividido com a nossa profissão, né? Então, assim, eu queria, no início, agora, falar assim, que eu acho que as atribuições da mulher médica, elas são muitas, né? Da mulher médica, e que ela tem que acabar sempre conciliando a profissão com a maternidade. Então, isso, para mim, significa que a gente tem uma eterna divisão entre profissão, família e coração, né? E isso está sempre presente na cabeça da gente, né? Eu agora vou assim, eu sou a Fátima, agora esquecendo que eu sou a coordenadora, né? Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Rafael, que tem 41 anos, e tenho a Isabela, com 33 anos, e todos dois já me deram 2 netinhos. Então, o Rafael me deu a Giovana, que está com 3 meses, e tenho a Isabela, que me deu o Guilherme, que já está com 10 meses, que são a coisa mais rica da minha vida neste momento, né? Bom, eu acho que sim, eu vou passar a palavra às outras coordenadoras, mas eu queria, nesse início, fechar, e assim, depois a gente vai trabalhar, né, tipo uma roda de conversa, e algumas questões a gente vai levantar para que as outras coordenadoras participem. Mas eu queria deixar, assim, a lembrança de que, para mim, acho que como a pessoa, a coordenadora mais velha aqui do grupo presente, eu acho que a maternidade, ela é uma experiência incrível,
na vida de toda mulher. É óbvio que a gente respeita, sim, existem mulheres que não querem ser mães, mas, assim, a maternidade em si, ela é uma experiência incrível, e para a mulher médica, eu acredito muito de que a maternidade melhora muito no... Acho que uma coisa ajuda a outra. A maternidade ajuda muito a você se tornar profissional médica, né? Você aprende a cuidar do outro desde a sua maternidade, cuidando do seu filho. E na sua profissão, você vai estar também cuidando do outro o tempo todo. Então, eu acho que uma coisa exacerba a outra. Então, eu acho que elas não são antagônicas, muito pelo contrário. Eu acho que a maternidade e a profissão médica, a médica mulher, elas se somam. Esse é um dilema importante, né? Hoje em dia, cada vez mais nós temos mulheres, né, no mercado de trabalho como profissionais médicas, e a grande maioria, né, quando se forma e começa a trabalhar, está na época de começar a pensar em filhos, e com toda certeza, coisas que nós vamos falar aqui hoje devem pairar na cabeça de vocês. Eu queria agora passar a palavra para a professora Luciane, né, para ela contar também um pouquinho dela, né, antes da gente começar esse bate-papo. Luciane, você está mudo, você está no mudo. Olá, então, assim, boa noite a todos e a todas. É chato que a gente não vê o público, eu queria estar vendo vocês, né? É muito chato, né? Ver a carinha de todos vocês. Eu vou começar a fala falando que são dois amores, né? A maternidade e a medicina, né? Mas, assim, a minha vivência foram dois amores que se completaram, né? Eu acho que eu sou melhor médica, eu fui melhor médica por ser mãe, e eu sou melhor mãe por ser médica. Então, eu acho que foram funções complementares, né? E eu tenho duas filhas, e duas filhas que me ensinam no cotidiano. É impressionante, como o jovem ensina a gente, né? É como vocês ensinam a gente, né? E eu quero passar um pouquinho da minha experiência, né? Como mãe, né? Então, foi muito prazerosa, e essa divisão não teve muitos ciúmes, não. Eu consegui compartilhar bem esses dois momentos que são muito importantes. E aqui a Fátima trouxe a maternidade. Eu queria botar um temperinho nisso tudo, né? Dos diversos modos de família que a gente tem hoje em dia, né? Só com a mãe, só com o pai, só... Então é sempre um desafio, né? Mas criar uma pessoa, estar do lado, é de um aprendizado, é de um amor que a gente não consegue dizer isso em palavras, né? E a medicina, a gente também tem esse amor, né? Então, assim, compartilhar esses dois universos, assim, a gente fala assim, como eu aproveitei a vida, como a minha vida foi prazerosa, como eu produzi, foi um binômio que dá certo, tá bom? Eu acho que eu vou passar a palavra agora para a Ellen. Boa noite, sou a professora Ellen, né? Eu estou no sul do Ceará, né? FMJ, Estácio, sou coordenadora daqui, mas antes de tudo sou professora. E mãe, né? Principalmente mãe. Eu compartilho muito as palavras de Fátima e Luciana. Eu tenho dois filhos, Maria Luísa e Pedro. Maria Luísa está com 22 anos e Pedro vai fazer 20. E minha filha, Maria Luísa, já está na faculdade de medicina, ela é nossa aluna, e Pedro ainda não. E eu tive eles durante a residência. E isso foi assim, foi um momento muito, muito, eu vou dizer difícil, posso dizer difícil, porque eu tive que adaptar a minha vida de médica e a chegada
principalmente Maria Luísa, que chegou no primeiro ano eu era R1, né? Eu tinha acabado de entrar na residência. E foi assim, as meninas falaram 2 amores, né? Eles são soma, é verdade. Eu não me consigo me imaginar sem a medicina e também não consigo me imaginar sem meus filhos, né? E eu digo sempre que houve uma simbiose aqui em casa entre medicina e filho, e a maternidade, né? Porque os meninos sempre viveram muito a minha vida profissional. Eles sempre participaram ativamente da minha vida profissional, porque eu terminei residência, fui logo trabalhar e fiz UTI. Então eu terminei indo muito para dentro dos hospitais e plantões. E aí algumas vezes eles até me acompanhavam, me deixavam na porta do hospital. Às vezes tinha uma salinha lá na recepção, né, tinha uma recepção separada no hospital que eu trabalhava, que era no interior, e eles levavam as tarefas deles para eu dar uma conferida. E às vezes eu ia lá e dava uma olhada. Então eles sempre foram vistos assim, olha, amanhã está indo para o hospital. E eu quero dizer que, assim, tem tempo para tudo. Não é fácil compartilhar as duas coisas. Não é. Eu acho que se alguém disser assim, é ótimo, maravilhoso. Não é, de jeito nenhum. Tem todas as suas dificuldades, né? Ser mãe, tem atenção, você quer estar ali perto, quer estar... aqui no Ceará, a gente se lambe na cria, né? Está sempre lá pertinho, alisando a cria. E eu acho que a questão é muito de qualidade de tempo, né? O tempo que você está com eles serem integrais. E eu acho que tem tudo a ver, medicina e mãe, né? Medicina, você cuida, filho, você cuida. Medicina, você escuta, filho, você escuta, né? Medicina, você abraça, né? Você põe no colo, você divide, filho da mesma forma. Então, eu acho que eu acho que as duas estão meio misturadas em mim, eu até mexo, que eu digo que meu DNA, tem as duas fitas do DNA, uma é maternidade e outra é medicina, porque ela sempre foi muito presente na minha vida, eu sempre quis ser médica, então eu nunca me imaginei não sendo. Então eu digo que essas duas fitas de DNA estão lá misturadas, né, e estão fazendo as cadeias lá direitinho, porque eu não consigo me imaginar, poxa, como eu não ia ser médica, como eu não ia ser, né, e eu brinco com os meus filhos, eu pergunto, vem cá, eu sou uma boa mãe? O que é que vocês acham? Eles falam, maninha, você é boazinha, maninha, né? Eu brinco com eles, né? Eu acho que todo mundo tem essa questão. E a questão do dia a dia, né? Quando pequenos, às vezes a gente não tem aquele tempo de deixar na porta da escola, ou às vezes deixa, ou às vezes pede para alguém pegar, compartilha com outras pessoas, né? Aprende a dizer, olha, eu preciso de ajuda, dá para ir hoje levar na natação, voltar, porque às vezes não deu tempo, mas eu acho que isso não é motivo para a gente achar que foi menos mãe ou mais mãe, né? E eu acho que tem tudo a ver com a questão da medicina, que a gente não faz medicina sozinho, então a gente também não cria filhos sós. Então eu acho que isso tem tudo a ver uma coisa com a outra. E eu sou muito... Eu sou aquela mãe beijoqueira que corre atrás, que abraço, que beijo, que aperto, entendeu? Que curto, que brigo, que reclamo, que faço confusão, né? Que quero saber quem é o namorado, quem é a namorada. Eu faço parte desse time, né? E também do time que vê a medicina como algo muito importante na vida da mulher. Eu acho que é um grande passo, né? Que nós aqui estamos em 5, né? Cada um com uma história diferente, com um tempo de vida diferente, mas acho que temos o mesmo prazer em sermos médicas, né? Em cuidar e se dedicar. Não foi fácil chegar na faculdade. No meu caso, eu tive que sair de casa, porque eu morava no interior do Ceará, não tinha faculdade de medicina, tive que morar em Recife, 600 quilômetros de onde eu moro, entendeu? Eu tive Maria Luísa lá, na residência, longe dos meus pais. Então, teve todo esse protocolo, mas eu acho que isso também fez com que eu crescesse muito, saísse muito da minha zona de conforto e entendesse melhor a maternidade. E deu tempo a amamentar, deu tempo de trocar fralda, botar o menino para dormir, balançar em rede, levar para o parquinho, entendeu? Assistir balé na escola, tudo isso eu fiz. Será que se eu não fosse médica eu conseguiria? Eu não sei, porque eu sempre penso em qualidade de tempo. Eu nunca penso, às vezes pode ser que tenha aquela mãe que tem um tempo enorme em casa e não tenha tanto prazer em fazer tantas coisas. E eu sempre busquei muito prazer em tudo que eu ia fazer com os meninos.
né? Até, vamos ver TV à noite, todo mundo dormindo, né? Eu falava, eu brincava, vamos dormir aqui debaixo das minhas asas, que eram meus 2 braços, estavam de um lado do outro. Então, isso sempre foi muito prazeroso. E eu acho que mexeu com a questão do tempo, qualidade de tempo. Sempre pensei muito nisso. Falhas inúmeras, perdi as contas das minhas falhas como mãe. E como médica, evidente. Nós estamos em crescimento, eternamente em crescimento. Mas eu não consigo imaginar. Um DNA sem uma fita, né? O DNA tem que ter as 2 fitas. Então é por aí. Eu vou passar a fala aqui para a Ju lindona, maravilhosa, coordenadora lá de Jaraguá do Sul, né? Mãe do Bruno. Fala lá, Juju. E aí, Ellen, meninas, pessoal, boa noite. A gente vai se emocionando, né, com o passar aqui das vozes, enfim, e para uma live que não se tem como você se planejar. O que eu vou falar? Poxa, eu vou falar um pouco da minha história, mas aí vai ficar uma coisa muito subjetiva e é o que eu posso contribuir para o outro. Mas eu, ouvindo aqui a história das minhas amigas, e pensando também, né, vai passando um filme de tudo que a gente viveu, assim. Eu tenho 3 anos da coordenação apenas, né, e nesses 3 anos de coordenação eu tenho um filho de 3 anos. Então, eu assumi a coordenação da Estácio com o Bruno na visita do MEC de autorização com 2 meses. E aí eu brinco que o Bruno é o frutinho ali da faculdade. A coordenação de curso eu não preciso nem falar, né, que é um desafio muito grande, né, conciliar a coordenação com assistencial, com o teu consultório, com o plantão. Eu sou obstetra de formação, né, ginecologista obstetra, e esse jogo todo de equilibrar as frentes que a gente se propõe a fazer é algo que tem horas que você para e pensa, poxa, deu certo, e se não der, será que vai dar? Né, é sempre um jogo de pergunta. E aí eu queria trazer para vocês, já começar, né, primeiro nessa apresentação. Então, eu sou coordenadora, né, do curso de Jaraguá do Sul, é um curso que está no 7º período agora, né, nós ainda não temos uma turma formada. Nesse momento exato, estou em home office, porque eu estou acompanhando meu filhinho num tratamento de saúde que demora 1 mês, e tudo bem, sem vitimismo nenhum nisso, porque está dando certo, né, eu tenho uma rede de apoio lá na minha instituição fantástica. O olhar de Poliana, né, do olhar o copo mais cheio, de que se a pandemia não tivesse vindo, eu jamais teria conseguido fazer isso, então eu não conseguiria estar trabalhando em home office e dando assistência que eu preciso para o meu filho agora, mas eu vou deixar para o meio da conversa aqui para trazer uma reflexão muito legal que eu achei para dividir com todo mundo. Mas é sobre isso, tá? Eu acho que eu vou encerrar aqui a minha primeira fala num tempinho um pouquinho mais curto, só numa apresentação. A Ellen falou, sou mãe do Bruno, de 3 aninhos, que é exatamente o tempo do curso de Jaraguá do Sul. E eu vou passar para minha amiga Nelly ali para falar um pouquinho mais também da vida dela e a gente vai trazendo nesse bate-papo essa reflexão. E eu encaixo essa reflexão que eu quero trazer para vocês também no meio da nossa conversa. Vi que já temos 2 perguntas aqui, mas na sequência do bate-papo elas serão respondidas e certamente vai ser muito gostoso, né? Bem-vindos. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nelly, eu sou coordenadora, voltando para o Ceará, sou coordenadora de Canindé, do campus Canindé. É a unidade mais nova entre todas aqui, né? A gente está no 2º semestre apenas. E como a professora Juliana falou, realmente é um desafio, né? Foi o meu grande desafio. Eu pensei muitas coisas para falar para vocês e a gente vai vendo a conversa uma da outra e aí vai realmente se emocionando e pensando em várias coisas. Uma delas, eu lembro quando a minha irmã foi se operar, eu era acadêmica, eu devia estar ali pelo 7º semestre, e a minha irmã foi fazer um procedimento e estava a mastologista e a anestesista no vestiário do hospital e eu fui entrar na cirurgia, né? A gente, quando tem um acadêmico na família, sempre o pessoal quer que entre. E aí eu fui entrar na cirurgia e eu vi aquelas 2 mulheres, já eram umas 8 horas da noite, elas iam começar a cirurgia da minha irmã 8 horas da noite e aquilo mexeu comigo, porque não era o meu modelo de vida. Eu tive uma mãe que, quando a gente nasceu, os filhos nasceram, ela parou de trabalhar para ser mãe. Então, ela casou, parou de trabalhar e foi ser mãe. Então, ela tinha dedicação exclusiva a nós, né?
E aí, quando eu vi aquilo, não era o meu modelo, então aquilo me inquietou. Eu disse, como é que eu vou seguir o modelo que eu tenho da minha família fazendo essa mesma coisa? Porque eu sabia que eu queria fazer alguma coisa cirúrgica, eu sou anestesista, eu queria alguma coisa dentro do centro cirúrgico, e eu disse, como é que vai ser a minha vida? Aquilo ali me deixou agoniada. E eu perguntei, né, naquela assim, com vergonha, porque a gente fica sem saber como é que chega no médico, né, a gente quando é acadêmico, poxa, ele já é médico, você tem vergonha de falar. E aí eu perguntei, eu disse, como é que vocês fazem com os filhos de vocês? Porque eu pensei, 8 horas da noite, elas estão fora de casa, como é que essa mãe está fora de casa 8 horas? E esses meninos, né? Eu perguntei, eles reclamam? Como é que vocês fazem? Como é a vida de vocês? Eu imagino que alguns de vocês tenham essa mesma dúvida agora para perguntar para a gente. Naquela hora ali, aquilo me inquietou tanto que eu fui perguntar. E elas falaram realmente o que a professora Ellen falou. Elas disseram assim, não é uma questão de quantidade, é de qualidade. É lógico que tem dias que a gente chega e eles estão dormindo. É lógico que tem dias que a gente queria estar mais próximo e a gente não consegue. Mas é uma questão de ter a qualidade desse tempo. Realmente, às vezes, quando você está muito tempo, você tem todo o tempo para estar ali do lado do seu filho, aquilo ali vira obrigação, fica chato e você não aproveita. Ao passo que quando você sabe que tem aquele tempo que não é tão grande, que você daqui a pouco tem que fazer outras coisas, você quer aproveitar o máximo daquele tempo que você tem. É sempre aquele gosto de saudade, aquela vontade de ter mais. Né? Então aquilo ali ficou muito em mim, eu era novinha, né, e aquilo ali ficou muito em mim de ter essa qualidade, eu não tinha nem filho, tinha nem marido, não tinha nem marido ainda. E aí a maternidade chegou, eu tive vontade de ter filho, né, casei, e aí queria ter filho, mas tive dificuldade, eu passei 4 anos para conseguir ter a minha primeira filha. Então, gente, quando eu engravidei, a minha vontade era não sair do meu lugar. Era a coisa de eu estou carregando um negócio mais precioso do mundo que eu não posso perder de jeito nenhum, que nada vai poder fazer mal a essa criança que foi tão difícil, né? Quem já passou por essa experiência de dificuldade, né, de engravidar, sabe de quando você consegue a criança, é como se fosse assim um tesouro que você está carregando, que você não... Enfim, eram todos os olhares e todos os cuidados de todo mundo ao meu redor. Se o pessoal pudesse, eu me trancava dentro de um carro forte, eu não saía de jeito nenhum, só andava dentro do carro forte. E foi muito difícil, porque quando eu tive a minha primeira filha, eu já era anestesista, já era bem conceituada, já tinha um tempo de carreira. Eu não queria mais fazer nada a não ser mãe. Lamber a minha cria e ficar. Eu não confiava em ninguém, lavando a mamadeira, esterilizando a mamadeira. Eu tinha que lavar não sei quantas vezes os bicos da mamadeira para saber se estava certo, se não tinha nenhum grumo de leite, se eu tinha exatamente os 30 ml para uma medida, se não passava 31 ml para... Não tinha, e foi a minha vibe da primeira gestação, ser mãe. Então, a gente conversou antes entre nós e foi muito parecido, assim, eu tinha 2 empregos públicos e o emprego público facilita você ter os 6 meses de gestação e mais férias, então eu passei, assim, quase 9 meses, 8, 9 meses sem trabalhar. A primeira vez que eu fui trabalhar, que foi a primeira anestesia que eu fui fazer, eu me sufoquei, eu ficava sufocada com o ar-condicionado do carro, porque eu achava eu tinha uma culpa imensa de deixar a minha filha. O que é que eu estou fazendo, né? Eu tô deixando a minha filha, o meu tesouro, eu não posso. E ele estava com a minha mãe, com a minha sogra e com uma funcionária. Pra vocês terem noção aí do nível. Mas com isso, com o tempo, tudo que é novo, né? Com o tempo a gente vai acostumando. E eu acho que a mulher médica, ela tem uns 25 braços, porque aí depois isso você consegue fazer, e aí você vai acompanhando no colégio, tem a festinha do colégio, tem a feira de ciências, tem a anestesia que você está fazendo, e aí tem o plantão e tem o emprego, e nisso tudo chegou a minha segunda filha. E a minha segunda filha, eu digo que ela veio trazendo a minha onda científica, porque depois de mais 4 anos eu consegui engravidar da minha segunda filha, e aí foi um outro tempo de vida, para vocês verem assim que as coisas são muito mutáveis, né? E aí você chega, e aí assim, a minha segunda filha veio trazendo, eu fiz a minha seleção do mestrado, eu ainda estava com os pontos da cesárea.
E depois veio o mestrado, e aí veio outras coisas, e veio a minha dedicação a mim, sem também esquecer a minha filha. Então, eu acho que a medicina é muito isso, e falou de amor, e eu já estou falando muito aqui, mas assim, é muito isso do amor. Você ama o que você faz, então elas são os meus amores, o meu trabalho, eu também amo o que eu faço. Então, assim, eu criei 25 braços para conseguir abraçar tudo. É claro, como a professora Ellen falou, a gente falha, né? Tem dias que você se culpa, tem dias que você chora, tem dias que você se arrepende porque não fez uma coisa, não fez outra, mas o fato é que a gente está sempre tentando acertar, e eu acho que quando a gente faz com amor, até os erros, eles são mais perdoáveis, vamos dizer assim, porque a gente vai tentando sempre acertar, tentando fazer com amor. E é isso, assim, é o que a minha apresentação dos títulos que eu tenho, né, de tudo que eu fiz, o meu maior título são as minhas 2 filhas, mas todas as outras coisas que eu quero conquistar e que eu luto, que eu estudo para conquistar, é para dar orgulho para elas e para dar para elas um modelo que eu sei que elas podem seguir, né? De um modelo que eu acho que elas vão seguir, que elas vão ser felizes. Mais ou menos por aí. Bom, então assim, né, todas falaram, eu acho que foram emoções, né, muito intensas, né, eu acho que a fala de todas as mães, a gente percebe isso, né, cada uma do seu jeito, mas assim, no fundo, todas conseguiram ser médicas, mães, né, e eu acho que isso, assim, para as alunas, né, os alunos que estão nos vendo, né, nos ouvindo, eu acho que isso que é de fundamental importância, mostrar que entre mortos e feridos, né, a gente acaba cumprindo, né, indo em frente, e como tanto a Ellen quanto a Nelly falaram, eu acho que tem que ter muito amor nisso, né? E a história dos muitos braços, que eu acho que tanto Ellen quanto Nelly. Então, assim, de verdade, quando tinha meus filhos pequenos, eu me sentia como um verdadeiro polvo, né? Que tinha uma porção de braços em que a gente tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. E, assim, eu queria até colocar agora para vocês, porque essa é uma das perguntas que está no chat, como é que a gente lida com o sentimento de culpa. Eu acho que a Nelly já falou um pouquinho, né, sobre a culpa, mas eu queria, né, que todas as outras também falassem. Eu acho que, assim, a gente ser médica e ser mãe, a gente está aí dividido o tempo todo, né? E as meninas falaram, eu acho que eu fui mãe mais cedo do que todas vocês. Eu, na verdade, ontem a gente estava conversando, eu fiquei grávida no 6º ano, né? No 6º ano, e assim, eu terminei o meu primeiro filho, né? O Rafael nasceu, eu fiz a prova de residência, passei, e eu já iniciei de licença maternidade. Só que naquela época, a residência médica era muito diferente do que é agora. Não tinha toda a regulamentação. Então, a minha licença maternidade na minha residência foram simplesmente 60 dias. No final de 60 dias, eu tive que voltar, iniciar a residência médica, né, na UERJ, e aí, assim, tinha um plantão por semana, tinha rodízio de final de semana, e aí, assim, era um choro, eu chorava, e assim, né, foi, assim, aquela volta tão precoce, eu acho que foi, assim, foi uma experiência muito doída, né, eu acho que, graças a Deus, eu acho que as coisas da minha época para cá evoluíram muito, né? Eu acho que as mães hoje, né, na medida do possível, né, elas têm uma licença maternidade com muito mais dignidade, né, com muito mais reconhecimento da sociedade, né, da importância da figura dessa mãe junto àquele pequenino, né, que depende dela em tudo, né? Então, acho que a culpa, ela está sempre muito presente. A gente está sempre muito dividida, mas vou seguir as palavras da Ellen. Eu acho que com amor
a gente percebe que a culpa diminui um pouco, porque você está fazendo aquilo tudo, tanto por um lado, quando você se dedica mais à medicina, quanto você está lidando com os filhos, o amor é que está na frente de tudo. Agora, eu queria que as outras meninas também falassem um pouco sobre essa sensação de culpa. Luciane, vamos? Eu estou vendo aqui o chat, né, e eu estou vendo, assim, estudantes que foram, assim, mais precoces que você, Fátima, Sim, né? Elas iniciam o curso de medicina, né, já com filho, né, elas vivenciam o curso como eu vivenciei o mestrado e doutorado, e com crianças mais velhas, né, mas eu acho que essa questão da culpa, assim, eu acho que quando a gente volta a trabalhar é um momento que fica gravado. A saída e a chegada. É uma coisa impressionante. Eu me lembro que a primeira vez que eu saí, minha mãe ficou com a minha filha, como a Nelly falou, né? Tinha mãe, tinha avó, tinha outra avó, todo mundo com a criança. E ela chorou o dia inteiro. E a minha mãe virou assim para mim, a primeira otite da sua filha. E quando eu cheguei, eu peguei minha filha e falei assim, mamãe chegou. Ela dormiu. Aí eu falei, meu Deus do céu, não era otite. Não, ao contrário, ela ficou aliviada de eu ter chegado, entendeu? Então veio uma culpa de eu ter saído, entendeu? E aí você começa a trabalhar, né, em cima da qualidade. Eu acho que essa palavra é uma palavra-chave que a Ellen trouxe. A qualidade é no cotidiano, né? Se você está no supermercado, está com tua filha, com teu filho, conversa, você está ali naquele momento. Eu acho que estar presente em todo momento da nossa vida é muito importante, porque é essa qualidade que vai fazer a diferença do tempo. Se você está trabalhando, tente ficar trabalhando. Se você está assistindo uma aula, assista essa aula. Então, eu acho que esses momentos têm que ser vivenciados. Então, assim, eu vivi num prédio logo que eu casei, que tinha milhões de crianças, sabe? Esses condomínios enormes, cheios de crianças. Eu abri a porta, em meu andar era um parque, né? As crianças entravam em todas as casas. E eu via muitas mães que não trabalhavam. E, no entanto, eu descia mais com os filhos dela, às vezes, do que a própria mãe, porque estavam cansadas, era uma obrigação, como a Nelly falou. E, para mim, aquilo era um momento que eu não podia perder. Entendeu? Buscar minha filha na escola era um momento que eu não podia perder. Então, assim, é uma vivência diferente. Então, eu acho que, de certa forma, isso traz uma paz no coração. E outra coisa, a transparência, porque criança entende tudo que a gente fala. Olha, mamãe vai sair para trabalhar, nunca enganar a criança, eu vou voltar, entendeu? E ligar, e perguntar se está tudo bem, e está disponível para todo o papo furado, quer dizer, você legitimar e levar a sério todo momento que você está com sua filha, né? Levar essa conversa a sério. Então, eu acho que isso reduz muito a culpa. Falar um pouquinho da minha maternidade, que eu acho que eu falei pouco, né? A minha história foi diferente da Fátima. Eu me formei, eu já tinha 2 empregos públicos, eu tinha emprego privado, então foi como a Nelly, numa fase mais avançada, né? Eu tive minha primeira filha com 28, uma filha programada, já queria ter 1 ano, aí não, vamos planejar, mais 1 ano de casado, aquela história de planejar certinho, né? E ela nasceu toda... então, assim, eu tive num momento diferenciado, né? E o emprego público me dava uma possibilidade de uma licença maior, né? Mas, de qualquer forma, assim, eu voltei a trabalhar com quase 9 meses, minhas filhas, né? Eu abandonei meu emprego privado, uma loucura, né? E quando você revê, né? E quando você vai voltar também é difícil voltar, mas a gente consegue retornar. Não é fácil, mas eu acho que, como a Juliana falou uma coisa tão legal, né? Como foi importante a pandemia para você. Você está em casa com o teu filho, né? Então, assim, a gente tem que aproveitar todas essas oportunidades que a gente tem. A gente retoma muito a nossa vida profissional e esse tempo dos nossos filhos a gente tem que valorizar muito, né? Eu queria só comentar aqui que tem uma característica desse grupo de coordenadoras
que eu acho muito legal. A gente faz um curso e no final do curso me chamou muita atenção que todo mundo bota foto com seus filhos. Outro dia a Nelly colocou todo mundo caindo na piscina, né, Nelly? Então, assim, você passa um sábado trabalhando, estudando, mas quando você chega à noite, é a celebração, né, de estar ali com tua família. Então, eu acho que essa qualidade do tempo é muito importante. E vou falar um pouco de uma aula que a gente teve, que foi gestão do tempo. Então, eu acho que é um pouquinho de gestão do tempo mesmo, né? A gente aprender a fazer essas diferenças. Agora, teve uma pessoa aqui que me chamou a atenção, né? Como é difícil estudar anatomia, como é difícil. Gente, é difícil, mas passa, tá? E vai valer a pena, tá? É difícil para todo mundo, mas o exemplo também é muito importante, tá? A gente ensina muito através do exemplo. Teus filhos estão vendo você estudar. Eu percebo que minhas filhas são extremamente estudiosas, né? E comprometidas, né? Isso tem muito do exemplo, tem muito. Então, parabéns para vocês que estão assim enfrentando durante a faculdade e assim vai valer a pena. Eu penso dessa forma, sempre vale a pena, né? Eu vou soltar minha cachorrinha aqui, gente, vou passar aí a palavra para a Ellen, o Juliana, o Fátima, quer falar? Ju quer falar alguma coisa do sentimento de culpa? Acho que Nelly e Ellen já falaram um pouquinho, Juliana quer tocar nesse aspecto? Eu sabe que essa história do sentimento de culpa é algo que me assombra ainda, né? É muito a impressão que se dá que quando nos colocam aqui para fazer uma live, né, sendo talvez sei lá, um encontro assim de inspirações ou de tudo isso, é que está tudo bem do lado de cá e nem sempre está, né? Então a sensação de culpa ela continua, né? Eu tenho um exemplo, meu Bruno, ele tem 3 anos e no começar a falar esses dias, eu já contei em algum outro momento, ele pediu se ele poderia mexer no trabalho da mamãe. E o que ele se referia a trabalho era o meu computador. Então, toda hora que eu mencionava, eu vou trabalhar, eu preciso trabalhar, pedia para o meu esposo, pega o Bruno para eu trabalhar, porque coincide que o tempo da linguagem dele, né, da aprendizagem da linguagem, foi quando foi a pandemia. Então, ele chama o meu computador de trabalho. E isso me vê uma sensação de culpa muito grande, que até hoje eu tenho, porque agora eu começo, às vezes ele confunde, em vez de falar computador, ele fala trabalho. Mas está tudo bem também, né? Então, é um exemplo que eu digo assim, sempre, a gente, em algum momento, isso vai, essa fortaleza toda dá uma caidinha, né? Uma estremecida, mas dá certo, no final dá certo. Hoje, o Luciane e Fátima falaram sobre ser muito honesto, né? Falar a verdade para a criança. Isso especialistas falam, né? Então, a qualidade do tempo que você tiver com seu filho e você puder se esforçar e se esmerar para que aquele momento seja único, não é tão fácil também, porque a gente mexe com um botãozinho emocional. Você está esgotada, você está cansada, você está mentalmente provocada. Então, é muito mais fácil você reagir de uma forma punitiva, gritando, mandando sair, do que abraçando e usando do amor. É mais fácil, porque é o que vai, é a parte intempestiva, né? Mas é muito mais confortante, mais traz essa calma, essa diminuição da sensação de culpa, se a gente fizer um esforço um pouquinho maior para não reagir. E aí, minhas amigas, meus amigos, né? Isso vai de cada um. Alguns têm uma rede de apoio familiar, outros buscam o psicólogo, outros buscam o psiquiatra, outros buscam a meditação, né, os amigos. Então, eu acho que esse background aí, essa retaguarda, tem que, de alguma forma, estar presente, porque não se trata de uma ser mais forte que a outra, né, mas é achar o caminho certo para o equilíbrio. E aí, cada um faz de um jeito, né? Eu só queria trazer isso também. E também, assim, não tem uma fórmula mágica, porque a gente tem que saber que cada um funciona, cada dinâmica familiar funciona de um jeito, cada filho responde de um jeito,
né? Cada filho é único, né? É único, né? Você vai ter um filho que é mais compreensível, outro que é mais explosivo, um que cobra mais, outro que entende mais. Assim, eu acho que assim, o que eu acho que a gente tem de vantagem de ser médica e ser mãe, é que eu acho que a gente fica meio casca grossa também. Não sei vocês, mas a faculdade vai engrossando, né? A gente chama aqui engrossar o couro, né? Aqui no Ceará a gente chama de engrossar o couro. Então a gente fica muito disso, de engrossar o couro. Então a gente é mãe, a gente trabalha, a gente sai, a gente passa a noite acordada, dá plantão e aí passa a noite ali em uma cirurgia, no outro dia tá com o filho, vai para a praia, vai para a piscina, vai correr atrás do menino. Então eu acho que a gente acostuma, eu acho que é uma característica nossa também, que às vezes eu vejo algumas amigas, né, conhecidas que não são médicas, que elas reclamam de ter 1/3 das atividades, atribuições e coisas que a gente faz, e elas meio que assim, eu desisti de trabalhar porque estava muito estressante ter que trabalhar 8 horas no dia e levar meus filhos para o colégio no intervalo, tipo isso, né? E aí, ao passo que às vezes a gente vira 36 horas e preparando aula, e quando a coordenação chegou, foi uma coisa a mais, né? Porque eu já era mãe, já era médica e já era, né? Já tinha assim uma vida corrida. Quando a coordenação chegou, aí pronto, tive que criar mais uns 5 braços. Mas a gente vai tentando, né? A gente vai lutando. Nelly e Juliana falaram duas coisas que eu acho bastante interessante, né? Quer dizer assim, a criança, ela logo, né, que ela começa a entender um pouquinho mais a mãe, ela começa a perceber, né, que existe um trabalho, né, que aquilo ali faz parte da vida dela. E eu acho que assim é um momento fundamental para que a gente coloque a criança, vamos dizer assim, fazendo parte, né? Quer dizer assim, eu me lembro muito bem que eu dava plantão na emergência, né? E a diferença de idade entre os meus 2 filhos é grande, né? A diferença entre eles é de 8 anos. Então, o Rafael, que é o mais velho, ele durante um dia, durante assim, muito tempo na vida dele, enquanto adolescente, né, criança mais velhinha, ele dizia que queria ser médico, né? E eu percebi aquilo ali que era assim, o quanto ele estava junto no meu trabalho, né? E era muito engraçado, porque eu dava plantão em emergência e ele sabia que lá eu via de tudo, né? E todas as vezes que eu chegava do plantão, ele me perguntava assim, mãe, conta um pouco do que você viu lá, sabe? Então, era assim, era muito engraçado que ele queria, e às vezes eu contava um caso, assim, tá vendo? É por isso que a mamãe fala que você não deve fazer isso ou aquilo. Então, eu acho que é o que uma de vocês falou, é trazer, né, a criança, não esconder nada, e, pelo contrário, trazer a criança, né, mostrar que aquilo ali faz parte do nosso trabalho, que faz parte da nossa vida e, consequentemente, da vida dele também, né? Mas, assim, a Ellen tem uma filha que está fazendo medicina. A Luciane não tem filha médica, né? Eu também, assim, se a gente vai conversar aqui, assim, vamos ver o que a Ellen aprontou para a filha dela. Aliás, ela é tua filha, fez um depoimento aqui no chat. Então, os meus 2 filhos, o Rafael, que é o mais velho, né, que sempre dizia, né, até adolescente, que queria ser médico, depois, quando entrou no 2º grau, definitivamente não era isso que ele queria, fez até orientação vocacional e hoje tem uma microempresa, fez engenharia de produção, está super legal, super bem sucedido. Então, assim, é uma coisa também importante, né, que a gente não interfira na escolha dos nossos filhos, porque eu acho que isso, assim, a nossa profissão, ela é tão forte dentro da gente, e eles participam tanto da vida da gente, que, às vezes, isso acaba contaminando eles numa fase em que eles ainda, talvez não tenham muita definição do que querem, né, mais tarde.
Então, eu acho que a gente, às vezes, né, por tanto que a gente, tanto amor que a gente faz à nossa profissão, isso às vezes pode confundir um pouquinho a cabeça dos nossos filhos. Mas eu queria que a Ellen falasse qual foi o segredo, por que ela conseguiu, como é que ela conseguiu a filha dela sendo médica, porque os meus dois, nenhum dos dois foram médicos. Nem os meus, nem os meus. Eu estou vendo aqui, né, consegui ler aqui as perguntas, e aí perguntou assim, como você lida com a culpa, né? Todo mundo aqui respondeu. Eu quero lhe dizer que eu sempre fui muito transparente com os meus filhos. Nos dias que eu estava cansada, eu dizia, olha, hoje não dá, eu quero dormir, estou exausta, 24 horas de plantão. Não dá, gente. Hoje vocês vão entender que amanhã passou a noite acordada, eu preciso dormir. Eu dormia. E é como o Ju diz, precisa às vezes de terapia? Sim, fiz análise durante muito tempo, vou, às vezes até volto para a minha análise, que eu digo que é a melhor coisa do mundo, é a análise, e culpa sempre vai ter, mas tu sabe que hoje eu estou aos 50 anos, eu já me libertei muito dessa questão da culpa. Eu às vezes me pergunto, tive muitas dificuldades na adolescência dos meninos, principalmente o Pedro, e por outras coisas pessoais que aconteceram na minha vida, no desenrolar da minha vida, e às vezes eu me ponho agora, aos 50, me perguntando, será que eu fiz tudo? Aí no mesmo instante eu disse, eu fiz sim. Por que eu acho que eu fiz? Não é uma forma de amenizar a situação, não. Eu acho que eu fiz porque naquele momento era o mais importante, era necessário. Foi feito porque era necessário, os meninos sabiam disso. Aí eu acho que eu sempre trouxe muita medicina para a minha vida pessoal, eu sempre coloco muito essa questão, nessa brincadeira do DNA, e ela passou a fazer parte da minha vida. Eu chegava com as amostras grátis, gente, e todo mundo dizia, bota os remédios em cima de um local para não ter perigo das crianças pegarem. Os meus meninos brincavam com as caixas de remédio, fazendo carrinho, fazendo casinha. Eu acho que tudo isso. Eram muitos livros dentro de casa, livros em cima de mesa, estudando sempre, porque eu fiz a residência, depois fui para o mestrado, depois fui para o doutorado, 10 anos de coordenação. Então, assim, sempre muito, muito próximo à questão do saber médico, né? Estava sempre muito enraizado. E todos os dois sempre quiseram fazer medicina. Então, isso era muito tranquilo na minha cabeça. Eu curto muito o curso da minha filha comigo. Assim que eu passei a ser a coordenadora dela, ela falou, eu estou sofrendo muito, porque eu sou a filha da coordenadora. Eu falei, olha, deixa de bobagem, isso não tem nada a ver. E a gente se curte muito em termos de discutir os pacientes. É uma fase que está sendo uma fase muito legal. Eu sou muito ligada aos meninos, sou muito amiga dos meninos. O meu filho Pedro sofreu um acidente há 1 ano e meio atrás, e ele ficou 120 dias internado, foram muitas cirurgias, ainda está em uma lesão neurológica muito grave, e eu fiquei 120 dias internada no hospital também. E já estava iniciando a pandemia, eu fazia muita coisa online, como o Ju está colocando, e assim, eu trabalhava, eu disse, eu vou voltar a trabalhar, porque senão eu vou enlouquecer. E o trabalho também, ela supre muito a gente, sabe? A gente também tem que entender isso. Eu também, minha mãe cuidava só da gente, né? Eu sou filha de um pai agricultor, e minha mãe era uma professora e deixou de exercer a profissão para cuidar de nós. Eu sou muito grata a ela por isso que ela fez, muito grata, porque ela me ensinou muito com isso. E eu espero que eu esteja ensinando a Maria Luísa também, muito sobre a maternidade, sobre como ser mãe, como se dedicar. E às vezes a gente precisa dar uma aliviada um pouquinho na profissão e dar uma olhada para os filhos. Às vezes é uma época, o inverso, você precisa trabalhar um pouco mais, porque vai precisar, às vezes, de dinheiro, de tudo isso. Isso existe, isso é normal, isso é real. Estamos no mundo real. Não é um mundo imaginário que aqui nós estamos todas sentadas, lindas e maravilhosas, né? Chegamos à coordenação dos cursos, né? Num curso de medicina que pode ser almejado por muitos. Não, isso aqui tem pedra, minha filha, pedra e muita pedra no meio desse caminho. Não é pouca pedra, é muita pedra. E pedras grandes, entendeu? Então, chorei também quando deixei minha filha, quando eu voltei para a residência. Você voltava, dava direito lá os 4 meses, mas depois você tinha que pagar os 4 meses, então você praticamente não tinha. Quando eu tive Pedro, eu não tinha nenhum emprego concursado, eu era prestadora de serviço, então eu tive que voltar muito antes do necessário. Então eu tirava leite de menino de madrugada, que era a hora que chegava mais leite, e eu enchia as garrafinhas de leite para deixar para babar.
Teve uma época que eu sentia ciúme das babás, né? Eu falava, puxa vida, esses meninos vão gostar mais da isso babá eu também do que de mim. senti, tá? Isso eu também vivi. Aí eu fazia isso. Aí eu comecei a pensar, não, isso não é possível. Não é possível porque eu vou ser sempre a mãe deles. Subo o que subir, desço o que descer. Isso aí ninguém me tira. Isso aí eu sou a mãe deles, por cima d'água, por baixo d'água, onde quer que exista, eu sou a mãe de Maria Luísa e Pedro. Então não tem amor diferente, amor de mãe é diferente. Né? Perdoe os pais, mas o amor de mãe é um vínculo muito forte. Né? Eu não estou falando só do vínculo de ter nascido pelo cordão umbilical, não. Né? Filhos, você às vezes tem filhos que não nasceram do cordão umbilical e você ama, né, com a mesma intensidade e se doa com a mesma intensidade. Então, eu gostaria de colocar isso. E eu acho que, como eu sempre coloquei, a medicina viveu na minha casa, sentada na minha mesa. Então, acho que os meninos, acho que às vezes até penso que eles não tinham outra opção de vida. Acho que eles falaram, acho que é medicina mesmo que eu vou ter que fazer, porque se a mulher fala em medicina de manhã, de tarde, de noite, vive medicina, fala. E eu sempre fui muito empolgada. Eu acho que essa empolgação fez os meninos, né, colocarem assim, olha, eu vou por aqui. Né, e fico muito feliz quando minha filha já está no internato, que ela retorna para casa ou me liga, fala, olha, mãe, eu estou na ANEL e nasceu outro bebezinho de 700 gramas e pararei, parará. E eu fico emocionada, eu falo, puxa, ela está cuidando, o que é mais importante, ela está fazendo um curso que está amando, que está cuidando, e vai cuidar também dos filhos dela. Vai ter as dificuldades, eu vi aqui que algumas, né, falaram, olha, estudando anatomia, gente, na época não existia computador, você fazia transparência, né, entendeu? Uma canetinha, apagava o tinha que ficar no anatômico direto, né, Ellen? Exatamente. E aí você ia dar uma aula, era um sacrifício enorme, menino dormindo, menino no carrinho, menino no colo, e assim foi. Eu acho que todo mundo tem essa história para contar. É uma história bonita? É sim. É sim. É a sua história. É a sua história de vida e é a história que você tem para seus filhos. E seus filhos são seus, eles têm que viver dentro da sua família, do que você tem para oferecer. Não adianta olhar a vida do vizinho. A vida do vizinho não é a sua vida. Então, não, e a gente tem uma sensação, Ellen. Isso, pode falar, Luzinha. Não, que o jardim do outro, desculpa, é mais verde que o nosso. Isso é uma ilusão, entendeu? E toda a história de vida, ela é uma história importante a ser contada e todas, né, dão um livro, e eu achei que você trouxe uma coisa muito importante, Ellen, é você trazer a sua vida para o teu filho também. Então, tem uma coparticipação, isso é muito importante. Vou deixar a Fátima falar que ela tem um recado. Eu queria trazer para vocês aqui assim, uma pergunta que eu acho importante, né? A gente já teve aqui várias rodadas entre nós, mas tem uma pergunta assim, é uma renúncia muito grande, mundo de hoje, querer a carreira, é quase querer ser um polvo e tentar abraçar o mundo. Ouvir vocês acalma, vemos que isso é possível. Então, eu acho que são histórias de vida, né, nessas 5 mulheres que estamos aqui reunidas, diferentes. Então, por exemplo, a Ellen, né, ela traz essa força dela e ela diz que, né, foi mãe durante a residência, depois emendou mestrado, doutorado, né, e depois logo veio a coordenação. Então, assim, eu comecei mais cedo um pouquinho, né? E assim, eu tinha naquela ocasião era assim mais dificuldades financeiras, então eu atrasei um pouquinho o sonho de ser docente, de mestrado, de doutorado, isso veio acontecer mais tarde, né? E ainda assim, ainda tive uma dificuldade que a diferença entre os filhos é de 8 anos. Então, quando o meu filho mais velho estava, vamos dizer assim, mais já, né, virando já quase um adolescente, e a gente já poderia ter mais tempo para dedicar à carreira, aí veio uma bebê de novo, né? Então, começamos tudo novamente. Então, isso, na verdade, atrasou um pouquinho os planos em termos de carreira, mas, como a Ellen fala, essa foi a vida que eu vivi, sabe, e vivi intensamente, né? E, assim, não existe culpa, as coisas foram acontecendo, eu digo que é no meu tempo e no tempo que Deus quis, né? Assim, eu queria muito ter um outro filho logo, eu esperei 8 anos, quando veio a outra,
eu não tinha jeito, eu tive que, assim, ok, vamos segurar mais alguns planos que eu tinha para minha carreira. Então, eu fui fazer mestrado em 2013, né? Então, muito tempo, eu me formei em 79, eu vim fazer o meu mestrado em 2013. Foi a vida que se apresentou dessa forma, mas para mim, assim, foi muito forte, muito vivida, muito importante, né? E logo depois do mestrado veio o convite para a coordenação e estou aí também já há um tempo que nem Ellen aí, né? Um tempo aí já meio grande, né? Mas, assim, eu acho que é isso. E aí eu queria ver, assim, em relação a Nelly, a Nelly já falou um pouquinho, né? Quer dizer, assim, eu acho que ela primeiro teve a formação dela, depois veio a maternidade, foi uma coisa mais planejada. Eu acho que eu e Ellen que fomos as apressadinhas, né, Ellen? Com certeza, Fátima. Mas eu falando, a professora Ellen falou... Mas para se a gente parar e pensar, eu acho que era uma coisa de mais antigamente, né? Assim, Ellen mais nova, eu tenho 65 anos, então, naquela época, assim, sabe, a gente tinha filho muito mais jovem do que as pessoas têm hoje. Hoje existe, assim, muito mais, assim, a mulher, ela planeja, sim, o casamento, ela planeja, é tudo muito planejado, né? E ela, com toda certeza, ela tenta adiar ao máximo a maternidade, colocando a carreira na frente, muitas vezes. Mas, assim, Deus às vezes pega a gente de surpresa, então a gente às vezes está planejando muitas coisas e aparece a maternidade, e aí a gente tem que lidar com os desafios, mesmo que não seja exatamente o que a gente planejou em termos de carreira, né? Então eu queria que alguém, né, as meninas também falassem um pouquinho sobre isso, né? Essa relação entre escolher é uma escolha entre carreira e filho, dá para conciliar. Hoje em dia se atrasa um pouquinho a maternidade para que a gente privilegie a carreira, mas de repente a gente é pega de surpresa com uma gestação e aí a vida muda tudo. Mas eu queria ouvir vocês um pouquinho. Mas essa questão do planejamento é uma coisa mesmo que a gente vê muito nessa geração da gente, assim, das minhas colegas. Eu tenho 40 anos, então, assim, na minha geração, a gente teve várias colegas que tiveram dificuldade de engravidar. Por quê? Porque a gente vai adiando, a gente vai meio que mudando o que é teoricamente seria o fisiológico, né? A época que a gente estaria ali pronta, mais fértil, né? Mais pronta para engravidar. E a gente realmente vai adiando, porque a formação médica ela é demorada, né? Ela, assim, pelo menos eu fiz, foi uns 6 anos de faculdade, mais 3 de residência, para começar, né? Se você fizer uma residência que são só 3 anos. Então, são pelo menos 9 anos que você já deixa aquele tempo latente. E aí, assim, o que a gente vê mesmo, esse movimento de várias colegas mesmo, que tiveram que fazer tratamento, inseminação, enfim, para conseguir engravidar. Mas não é uma questão de escolher uma coisa ou outra. A gente falando assim, como é esquisito você ouvir o outro falando, né? Você parece que foi ruim, parece que você tem que optar, parece que uma coisa exclui a outra, mas não, eu acho que tudo faz parte. Quando você tem ali, foi o sentimento que a gente teve. A gente estava com tudo certinho, né? Já tinha se formado, feito a residência, estava ganhando dinheiro, tinha um apartamento, já tinha trocado de carro, enfim, e aí tem uma hora que você diz, mas está faltando uma coisa aqui que a gente está sentindo que está faltando uma coisa, tem um negócio que está faltando. E aí, nessa hora, eu acho que é a hora que a natureza está chamando, né? É aquela hora que a natureza diz, espera aí, vamos crescer e multiplicar, né? Mas realmente, gente, para vocês que estão ouvindo, né? Eu sei que tem gente que já tem filho, tem gente que pretende ter, enfim, não é uma coisa que exclui a outra. Acho que as coisas fazem parte e elas se completam na vida da gente. Assim como também tem pessoas que optam por não ter filhos, né? A maternidade é uma coisa que
vai completar a sua caminhada nesse mundo, né? E é maravilhoso, né? É desafiador, não mais ainda do que a medicina, porque você está formando uma pessoa para ver que mundo vai ser esse depois, então a gente se sente responsável. Que tipo de pessoa você está deixando para esse mundo, né? Que a gente quer o mundo melhor para aqueles que a gente ama tanto. A professora Fátima tem neto, então ela ainda deve, né, tem essa preocupação dupla, que mundo ela está deixando para esses netos que ela ama tanto, e a gente quer sempre fazer o melhor. Mas realmente assim, é sempre uma... Como é que eu faço? É sempre uma luta, mas é uma luta gostosa. Não é uma luta que dói algumas vezes, mas que... Nelly, a gente está caminhando aqui para o final, eu tenho que dar um aviso aqui, tá? Né, aqui nós temos dentro não sei como se fala, do chat, né? É um link para que vocês possam confirmar a presença de vocês e dessa forma computar as horas complementares, tá? E nós já estamos caminhando realmente para o final. Foi tão rápido e foi tão prazeroso, e eu acho que essa fala da Nelly foi muito importante. Que mundo a gente quer deixar? Né? Eu acho que é uma coisa muito importante nesse momento. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso, né? E sempre ajudar um aos outros. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que requer esse olhar, né, para a sustentabilidade, e também esse olhar cuidadoso com todos, né? Eu acho que é isso, né? E eu acho que a maternidade é única para todo mundo, nós somos únicos, e isso que faz a grande diferença do mundo. E que é o grande barato de ser médico. O barato é tão antigo, né, gente? Eu também já tenho 61 anos, já passou muita coisa, ainda não sou avó, mas já tenho 2 filhas criadas. Eu achei muito interessante que esse bate-papo, cada um traz uma idade, né? Está vivenciando uma idade nesse momento. Eu já formei minhas filhas, estou com uma filha longe, morrendo de saudade, mas é uma coisa muito importante falar para vocês. Quando a gente tem filhos, ele é eterno, tá? E esse compartilhamento, ele é eterno também. Então, é muito bom ser mãe, é difícil muitas vezes, mas o que não é difícil também na vida, como diz você, né, Ellie? Cada um vai ter uma história, vão ter pedras, a gente vai passar, e a gente vai ficando, eu não vou falar calejado, não, eu vou falar resiliente. A gente vai aprendendo e vai se moldando e vai aprendendo e vai caminhando. Então, assim, é muito bom, gente. Eu vou falar, e a Fátima, eu acho que vai confirmar, né? Essa é a grande vantagem da idade, sabe? É a gente olhar para trás e falar assim, nossa, que bacana, eu estou evoluindo ainda, valeu a pena, faria tudo novamente, né? Eu acho que essa fala, assim, faria tudo novamente, e então é esse recado mesmo que eu quero dar, tá? Para vocês, de otimismo, Luciane, Luciane falou, né, que assim, de verdade, né, os filhos, eu acho que é um amor eterno, né? Eu acho que assim, até emociona, né? É um amor eterno, e assim, e agora, né, traduzido nos netos, assim, e elevada à milésima potência, né? Quer dizer assim, filho do seu filho, filho da sua filha, né? Então, é um amor muito mais ampliado, gente, assim. E acho que a gente aprende muito com os filhos, e é impressionante, assim, agora que eu tenho, né, os meus filhos, já, né, o menino que é pai da Giovana e a Isabela, que é mãe do Guilherme, é impressionante como a gente se vê através dos nossos filhos, né? Assim, você volta lá atrás e você está ali vendo eles fazerem coisas que você fazia quando você era jovem, né? Então, assim, eu acho que tudo valeu a pena, tudo valeu a pena. Então, assim, quando a gente vê um filho e uma filha repetindo determinadas coisas que você fez, quer dizer, eu acredito que aquilo está ali na memória dele, né? E ele instintivamente está repetindo este modelo com os filhos dele, né?
Então, eu acho que isso, assim, é a sensação que eu tenho hoje, como vó, é de, assim, de missão, assim, sabe, de serenidade, de paz, assim, com essa briga, né, essa culpa que aconteceu durante muito tempo, e é o que a Luciane falou, assim, a idade traz muita coisa boa para a gente, traz a serenidade, traz a tranquilidade, traz aquele, a gente olha para trás e vê, até olha o que errou, mas olha com carinho, olha assim, carinho porque aquilo... E se perdoando, né? E assim, um recado, procurem ser gentis com vocês, viu? Não se culpem tanto, tá? Sejam gentis com vocês. Transformem essa culpa em aprendizado, em novo saber. A culpa maltrata muita gente. Não vale a pena. Oi? Eu tenho um trechinho muito pequenininho aqui de um texto que eu queria dividir com vocês, que fala sobre toda a nossa conversa aqui, mas é muito bacana, eu não queria sair da live sem ler para vocês. É um trecho, se alguém já viu esse texto como mãe, ok, quem não viu, leia. Se chama Mãe em Construção, é um texto de Isabel Coutinho. Eu vou ler, ele é muito rápido, porque eu não vou ler o texto inteiro. Isabel Coutinho, Mãe em Construção. Ela começa dizendo assim: depois que me tornei mãe, uma sensação me acompanha constantemente, a de que em determinado momento alguma peteca vai cair. E ela discorre o texto falando sobre prioridades. Eu vou partir logo para o final, porque eu acho que a gente recheou o meio do texto dela, vale a pena essa leitura. Finalzinho é assim: a partir do momento em que alguém tem um filho, todas as outras petecas vão ter que se arranjar em função desse acontecimento. E dificilmente o equilíbrio geral não será afetado. Quando nasce um filho, nasce também um novo malabarista, a mãe, que terá que reaprender a equilibrar suas bolas, petecas ou clavas como se fosse uma iniciante. E reconhecer que precisamos de tempo para reaprender o difícil jogo de priorizar. E que nesse meio tempo, algumas petecas vão cair para que todas as outras consigam no ar se equilibrar, na bonita dança do que é viver. Lindo, né? Ou seja, a peteca vai cair, né, gente? Vai cair. Tem horas que cai. Muito lindo. Lindo. Obrigada, gente. Obrigada. Eu queria agradecer também. Muito obrigada a todas vocês. Obrigada por gente compartilhar esses momentos. Obrigada aos alunos que nos ouviram. Eu acho que a gente aqui fez isso com certeza, com muito amor. E a prova desse amor está aqui, gente. Esse aqui é o Guilherme, tá aqui. Ele está passando aqui uns dias com a vovó, porque o papai dele está em São Paulo a trabalho, e aí a minha filha está na minha casa com ele. Então, delícia. Isso é ser vó também, que é mãe dobrado. Eu gostaria de agradecer a vocês, né, por nos escutarem, né, pegar esse tempinho e estarem aqui conosco. É um prazer enorme. Não dá para a gente ver as carinhas, como o Lu disse, mas eu quero dizer uma coisa a você. Olha, se perdoem, se amem mais, que dá tudo certo. No final, dá tudo certo. Entendeu? Então, assim, se gostem, encontrem esse meio termo. Ele é difícil, mas não é impossível. Vocês vão encontrar, com erros, com acertos, entendeu? E lembrem sempre que os meninos são os seus filhos, entendeu? Eles têm tudo a ver com você. Então, não se angustiem tanto. Ai, como é que vai ser? Eu estou vendo aqui que tem uma mãezinha que está com um bebê de 13 dias, e no quarto período. Vai dar certo? Lógico que vai dar certo, Luana. Né? Torço muito e vai dar muito certo. Você vai ser uma médica maravilhosa e vai criar o seu bebê cheio de vida e de amor e também na realidade. E com muita história para contar. Com muita história para contar. E dentro da sua realidade. Entendeu? Então, não se culpem. Eu adorei a fala de Lu, não se culpem. E a peteca às vezes cai, a gente levanta de novo e começa o jogo novamente. Né? Estamos sempre em jogo. Beijo grande para todos vocês. Abraço grande. Beijo, pessoal. Obrigada. Beijo, pessoal. Foi muito tudo de bom. Obrigada a vocês, gente. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.